Olá, eu sou a professora Kitty Guedes e no vídeo de hoje a gente vai fazer um exercício de um simulado online da UERJ que aconteceu em 2018, tá? Esse exercício é sobre seno da soma de dois arcos. E é legal porque esse exercício também vai usar um outro conceito, que é a lei dos senos. Então a gente vai aproveitar para rever esse outro conceito também, tá bom? Vamos lá ao enunciado do exercício. Considere os pontos S e P que se deslocam em movimento retilíneo e com velocidade constante, sendo a velocidade do ponto S de 1 metro por segundo e a velocidade do ponto P de 3,5 metros por segundo. Eles partem no mesmo instante e se encontram no ponto A, conforme ilustrado abaixo. Então, ali a gente observa, essa figura foi dada, né? Observe na tabela os valores aproximados de seno, cosseno e tangente de alguns ângulos. Então, a gente tem ali, ó, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, seno, cosseno e tangente de cada um deles. Se o ângulo ASP mede 105 graus, observe que esse valor já está lá na figura, qual é a medida do ângulo agudo APS? É uma questão de múltipla escolha, a gente tem lá as 4 opções. Bom, então vamos lá, vamos à resolução. Bom, então olha só, a gente tem aqui a figura que foi dada, né, na questão, onde a gente tem já o ângulo de 105 graus, e o que a gente quer é o ângulo P, que eu vou chamar de alfa. Bom, e vamos lá. É dado que a velocidade do ponto P é de 3,5 metros por segundo. A velocidade do ponto S, 1 metro por segundo, eles saem no mesmo instante e se encontram no ponto A. Bom, então, sair do ponto P, sair do ponto S na mesma hora e nos encontramos aqui no ponto A. Beleza. Sinal de que ambos percorreram as suas distâncias no mesmo tempo, x, né? Porque eles saem na mesma hora e se encontram, então eles levaram o mesmo tempo para chegar ao ponto de encontro. Então vamos imaginar que isso tenha acontecido x segundos depois do momento da saída. Mas peraí, se o ponto P está se deslocando com uma velocidade de 3,5 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo ele anda em média 3,5 metros. X segundos depois, que foi o tempo que eles levaram para se encontrar, ele terá percorrido 3,5 x metros, né? Porque é 3,5 metros por segundo, x segundos depois, ele percorreu 3,5 x metros. De forma análoga, a pessoa que está aqui no ponto S se desloca com uma velocidade de 1 metro por segundo, x segundos depois, essa pessoa percorreu 1x metros, né? Então, aqui, x. Então, olha só o que a gente tem na verdade, ó. A gente sabe que essa distância, então, equivale a 3,5x metros e essa distância equivale a x metros. Nesse triângulo, então, a gente conhece dois dos seus lados, a gente tem o ângulo de 105 graus, que é o ângulo oposto ao lado PA. A gente quer encontrar o ângulo alfa. Peraí, num triângulo eu tenho envolvido na situação dois ângulos e dois lados. O triângulo não é retângulo, é um triângulo qualquer. Aqui no caso um triângulo obtusângulo, né? Porque tem um ângulo obtuso. Peraí, dois ângulos e dois lados. O que eu vou usar? Lei dos senos. É a lei dos senos que envolve os ângulos e os lados opostos a cada um desses ângulos, né? Mas não lembro a lei dos senos. Vamos relembrar então? Relembrando, lei dos senos. Tem aqui um triângulo, eu fiz esse triângulo colorido para facilitar a tua visualização, para você observar o seguinte, olha, oposto ao vértice A, a gente tem o lado A, portanto estão ambos da mesma cor, oposto ao vértice B, o lado Bzinho, oposto ao C, o Czinho. O que a lei dos cossenos diz? A razão entre cada lado e o seno do ângulo oposto se mantém constante para aquele triângulo. Como assim? Azinho está para o seno de A, assim como Bzinho está para o seno de B. Aqui é o ângulo, né? Assim como Czinho está para o seno de C. Então, ó, eu pego o lado oposto ao ângulo dado e faço a razão entre a medida do lado e a medida do seno do ângulo oposto a ele. Essa razão se mantém constante naquele triângulo. Claro, desde que
o seno não seja zero. Mas peraí, quando é que o seno é zero, hein? Se for o ângulo de 90 graus. Quer dizer, eu não posso fazer isso no triângulo retângulo, né? Com ângulo de 90 graus. Beleza. Então, vamos usar a lei dos senos para resolver esse exercício. Usando a lei dos senos, a gente fica com 3,5x, que é o lado oposto ao ângulo de 105 graus. Então, 3,5x está para o seno de 105. Assim como o lado oposto ao ângulo alfa, que é o x, está para o seno de alfa. Porque lembrando que o problema nos pede é o valor do ângulo alfa. Bom, e vamos dar uma olhada aqui o que a gente consegue melhorar nessa expressão. Observe que ambos têm x, ambos são divisíveis por x. Então, a gente pode dividir isso tudo por x e ficar simplesmente com 3,5 está para seno de 5, assim como 1, né? A gente dividiu, então aqui ficou 1, assim como 1 está para seno de alfa. Beleza, então agora, na verdade, é só a gente encontrar o seno de 105. Mas peraí, como é que eu vou encontrar o seno de 105? Aí é que a gente tem que observar o seguinte, observar os dados informados na tabela que o exercício forneceu. Ali nos dados da tabela, a gente tem seno, cosseno e tangente de alguns ângulos. Ângulos esses que, acho que o primeiro é o 15 graus, né? E está indo até um valor pequeno. Então, eu preciso usar esses ângulos. Por isso, eu terei que desmembrar o 105 graus em dois ângulos, de modo a utilizar uma das informações do problema. Depois que eu fizer desse jeito, eu vou te falar como é que a gente faria se a gente não tivesse essa tabela, tá? Mas primeiro vamos fazer o exercício proposto, que é a tabela tendo sido dada. Bom, então vou encontrar o seno de 105. Seno de 105 a gente pode desmembrá-lo em 90 graus mais 15 graus. Mas aí de 90 não tem, né, na tabela? Claro, né? O de 90 a gente tem que saber. É só olhar na circunferência trigonométrica. Então, vamos lá. Isso vai ser seno... Opa, ficou ruim. Isso vai ser seno de 90 graus mais 15 graus. E aí eu preciso lembrar da fórmula do seno da soma, que é aquela formulinha, lembra? Do onde que a gente vai escrever? Vamos escrever aqui pequenininho. Vou escrever aqui em outra cor. É o seno de A mais B, que é aquele versinho, seno de A mais B. Vamos escrever onde ali não apareceu, vamos escrever mais embaixo então. Aqui, seno de A mais B, que é aquele versinho, lembra? Na minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Aí a gente não esquece mais a fórmula, não é isso? Então, ó, seno de A mais B, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Então, vamos aplicar isso aqui. A gente vai ficar com seno de 90 vezes cosseno de 15 mais seno de 15 vezes cosseno de 90. Seno de 90, visualiza a circunferência trigonométrica. Aqui, circunferência trigonométrica, eixo dos senos, o eixo vertical. Seno de 90 é 1, não é isso? Então, beleza. Então, seno de 90 graus é 1. Cosseno de 15 graus foi dado na tabela. O cosseno de 15 graus é 0,98. Esse valor tem na tabela. Aí, seno de 15 graus, esse valor também tem na tabela, mas, na verdade, a gente nem vai precisar dele. Por quê? Cosseno de 90, aqui, eixo dos cossenos, eixo horizontal, cosseno de 90 é 0. Então, se esse aqui é 0, ó, 0 vezes qualquer número vai dar 0, né? Então, acabou anulando esse termo aqui. Então, a gente fica simplesmente com 1 vezes 0,98, que é 0,98. Então, encontramos que seno de 105 graus, 0,98. Para que a gente quer isso mesmo, hein? Para substituir na lei dos senos e encontrar, portanto, o seno do alfa, sendo alfa o ângulo que a gente quer encontrar, né? Que a gente quer descobrir. Então, substituindo aqui, a gente fica com 3,5
sobre seno de 105, que a gente descobriu que é 0,98, igual a 1 sobre seno de alfa. A gente tem uma igualdade de duas frações. Se a gente inverter cada uma delas, essa igualdade continua sendo verdadeira, não é isso? Se A sobre B é igual a C sobre D, então se eu inverter, B sobre A vai ser igual a D sobre C. Então, vou inverter os dois membros dessa igualdade e ficar com seno de alfa igual a 0,98 dividido por 3,5. E aí, 0,98 dividido por 3,5, isso vai dar 0,28. Aonde que a gente chegou, hein? Descobrimos que o seno de alfa é 0,28. Agora a gente vai na tabela que foi fornecida no problema e procura qual é o arco cujo seno é 0,28. E aí a gente observa que esse arco é o 16 graus. Então daqui a gente encontra na tabela que o alfa é o 16 graus. Exercício resolvido. Agora olha só, é pertinente a gente fazer o seguinte comentário aqui. Essa questão nos fornecia a tabela, mas na verdade a gente não precisava dessa tabela para resolver a questão, porque a gente poderia ter desmembrado os 105 graus em dois arcos notáveis. Arcos notáveis esses que a gente sabe, ou melhor, que a gente tem que saber, os valores do seno e do cosseno da tangente, né? Espera aí, desmembrar o 105 em arcos notáveis, quais são os arcos notáveis mesmo, hein? 30 graus, 45 graus e 60 graus. 105 pode ser desmembrado como 60 mais 45, né? 60 com 45 dá 105. E ficaria, então, seno de 60 graus mais 45 graus, que aplicando a fórmula ficaria seno de 60 vezes cosseno de 45 mais seno de 45 vezes cosseno de 60. Aí seria só substituir os valores. Para seno e cosseno de 60, para seno e cosseno de 45. Só que, claro, aí a gente trabalharia com os números, não como aproximações, como foi dado na tabela, e sim com os seus valores em forma de radical, né? Por exemplo, o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Deixa o raiz de 3 sobre 2, deixa o valor exato dele, né? Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 60 meio. Aí a nossa resposta ficaria em função de raiz de 2, de raiz de 3, de raiz de 6, certo? Mas a gente também conseguiria resolver o exercício. Tá legal? Bom, esse não é um exercício simples, é bom agora você tentar fazer sozinha o exercício. E até o próximo vídeo.